para a gente. São responsabilidades que o consumidor tem que cumprir, tem que honrar com os compromissos. Por falar em honrar compromisso, às 8h32, com esta situação a qual nós estamos vivendo mundialmente, está difícil de honrar todos esses compromissos, né, Giovana Palaoro? Pois é, né, Lúcio? E é justamente sobre esses compromissos financeiros, né? E quando aperta aí as contas, que a gente vai falar agora. Economia na sua vida. Porque com a crise econômica, né, Lúcio, causada aí pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus, muita gente precisa todos os meses escolher qual conta vai pagar e quais vão ter que ficar um pouquinho mais para frente, deixarão de ser quitadas. É um malabarismo, não é fácil, né, gente? Quem nunca nesta vida? Mas se tem uma que não pode se deixar de lado, é o financiamento, seja ele de um imóvel, de um carro ou até uma moto. E sobre esse assunto a gente vai conversar então com o Dr. Frederico Glitz, ele que é advogado especialista em Direito Contratual e Internacional, mestre ainda e doutor em Direito da Universidade Federal do Paraná. Olá, doutor Frederico, tudo bem? Bom dia, Lúcio, tudo bom? Bom dia, Giovana. Bom dia. Doutor, seja bem-vindo ao Jornal Agora Paraná. E já conta para a gente em quais situações um automóvel ou um imóvel são tomados pelas instituições financeiras. São aqueles casos em que esses bens móveis ou imóveis foram dados em alienação fiduciária. Então, são os conhecidos alienados, né? Nesses casos, quando não há o pagamento, a instituição financeira consegue tomá-los judicialmente, né? Uhum. E, doutor, quando é possível reverter essa situação, negociar a dívida? É importante que o contribuinte, né, a pessoa que tem esse financiamento, seja proativo e busque já uma negociação antes, talvez, de atrasar a conta? Então, o que diz a lei, né, que quando o consumidor deixa de pagar, a dívida se torna vencida por inteiro. Então, não é só aquela parcela, né, que ele deixou do mês, ela vai ser cobrada por inteiro. Então, nesse sentido, já haveria aí um incentivo a ele tentar renegociar a dívida ou alcançar algum tipo de transação com a instituição. De um modo geral, as instituições não são tão rápidas assim para fazer esses procedimentos de busca e apreensão. Elas dão chance de renegociação, até porque lhes interessa muito mais, do ponto até de vista de custo, né, receber o valor do que efetivamente tomar um carro, por exemplo, que não faz parte do negócio dela. E como é que funciona para quem perde o bem? Mesmo após o leilão, a pessoa ainda fica devendo ao banco, ou seja, o banco vem, apreende o veículo depois de um certo veículo, o imóvel até mesmo, depois que você fica um tempo inadimplente, e a pessoa fica devendo ainda isso ou não? Como é que funciona essa dinâmica, doutor? Então, hoje a legislação prevê até mesmo o leilão extrajudicial, né? E daí, no caso dos veículos, por exemplo, é possível que haja saldo devedor. Até porque a gente sabe que o veículo deprecia, né, o valor dele, cai o preço, né? E o que se tem aí, no entanto, é a exigência de que a instituição financeira preste conta. Então, por quanto vendeu, quais eram os encargos e assim por diante. Mas é possível que o devedor continue devedor pelo saldo remanescente. Uhum. A mesma coisa não acontece com os imóveis. Embora exista uma certa divergência, a legislação exige que seja feito mais de um leilão, e esse leilão pelo preço do imóvel, num primeiro momento, da avaliação do imóvel, e num segundo momento pelo valor da dívida. Então, em princípio, se não der nada certo, se o leilão mesmo não se realizar, o credor fica com o imóvel pela dívida. Em princípio, então, não havendo saldo devedor. Uhum. Doutor, muita gente tem dúvida, né, em relação a quantas parcelas são necessárias para que aí os bancos possam retomar esse bem ou bem ir a leilão. E aí a gente sabe que fala assim, são 3 parcelas ou 90 dias. É preciso ocorrer essas duas, né, opções, ou apenas um atraso maior, né, superior a 90 dias, já é o suficiente para que este bem vá aí a leilão, seja cobrado, retomado pelo banco? Então, Giovana, o que a lei diz é que o atraso gera vencimento antecipado. Então, esse conhecimento popular dos 90 dias é mais uma lenda urbana e que de vez em quando reflete justamente aquele tempo até a instituição financeira apurar o valor, ter para si que aquele valor a ser cobrado vale a pena de ser cobrado,
do que propriamente uma garantia do consumidor. Então, em princípio, ele não pode atrasar. E a legislação faria com que toda a dívida fosse adiantada, é o que a gente chama de vencimento antecipado, e pudesse ser cobrada. Pois é, e durante esse período tão complicado que a gente vive, que é a pandemia, doutor Frederico, quais seriam as suas dicas para aqueles que estão com a situação financeira apertada? Deixar de negociar ou pagar as parcelas de financiamento não deve ser uma escolha, não é mesmo? Porque aí você pode perder o bem. Lúcio, eu acho que você começou a matéria já falando algo que é bem importante. A gente Sim. avalia qual é a dívida que deve ser paga do ponto de vista das consequências, né? Então, um valor a ser pensado, por exemplo, é a cláusula penal, a multa, qual é a menor, quais os juros são menores, quais as dívidas vencem de forma, por exemplo, automática e antecipada ou não, e assim sucessivamente. Mas uma dica mesmo é entrar em contato com o credor, que tem todo interesse em receber, e eventualmente trabalhar com reparcelamento, eventualmente fazer com que a dívida se alongue por mais um período para que encaixe aí no orçamento do devedor. É uma boa alternativa para não ter problema, né? Dor de cabeça. Exatamente. E, doutor, tem dica para quem está nessa situação financeira apertada? Deixa para negociar, ver quantas parcelas estão em atrasos, escolhe uma outra data, tenta aí juntar mais dívidas e transformar numa só. A gente sabe que com a pandemia muita gente foi afetada por essa crise financeira, muita gente perdeu o emprego e aí quando conseguiu uma outra vaga o salário já não era o mesmo. Como é que faz nessa hora? Tem também alguns dispositivos que os bancos estão oferecendo para essas pessoas que estão passando por essas dificuldades, não é mesmo? Exatamente, Giovana. O problema é deixar sem providência, né? Porque a ação judicial, ela acaba gerando um custo muito maior para o devedor. Então, por exemplo, além da multa, honorários do advogado, custas processuais e os juros que são, em princípio, de 1% ao mês. Então, a coisa vai virando uma bola de neve. Doutor, teria mais alguma informação importante aos nossos ouvintes? Me parece, então, que é justamente a possibilidade de aproveitar esses feirões de renegociação, buscar o credor que ofereça a oportunidade de negociação para tentar não entrar no atraso ou, se entrar, resolver isso da forma mais simples e barata possível. Certo. Mas aí, doutor, só para esclarecer um pouquinho mais, uma dúvida que me ocorreu agora aqui. No caso, a pessoa que tem o bem apreendido, certo? Está com essa dívida ainda lá. O nome dele automaticamente sai dos serviços de proteção de crédito ou não? Ou no dito popular o nome volta a ficar limpo ou não? Não, na verdade, enquanto você for devedor, você permanece com o nome, entre aspas, sujo. Né? Mesmo com o bem apreendido? Porque a dívida não foi paga, né? O bem, ele serve na alienação fiduciária estritamente como garantia. Tanto que quando o bem é apreendido, o credor, aqui o banco, por exemplo, não fica dono do bem. Né? Ele vai precisar levar a leilão para vender esse bem e com a venda do bem se ressarcir. Então, o ideal nesses casos é efetivamente negociar a tal ponto que o seu nome seja retirado do Serasa, por exemplo, para que você possa voltar a ter linhas de crédito e poder rolar a dívida aí para frente. Ah, sim, ficou claro agora. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Agora Paraná. Um bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço. Até uma próxima. Conversamos com o Dr. Frederico Glitz, advogado especialista em Direito Contratual Internacional e também mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, trazendo estas explicações importantes, porque muitas famílias, muitas pessoas passam por dificuldade nesse momento, não é, Giovana?